Boa noite para todo mundo. A gente está prefácio pequenininho, introdução. Eu sei que ninguém lê as introduções dos livros, mas eu faço introdução pequena aqui. Queria falar para vocês só que, Baruch Hashem, estamos no indo para o 16º ano completo do shiur aqui, graças a Deus. Mesmo o público, esse é o único shiur que as pessoas que ficam no shiur não ficam mais velhas, tá bom? Tem a mesma idade que todos eles, a gente sempre mantém a mesma idade, a gente cuida para manter todo mundo a mesma idade. Então eu queria aproveitar para agradecer os casais que toda semana a gente faz shiur junto, especial, e que essa casa e todas as outras casas a gente faz shiur semanalmente, estejam sempre abertas para simachot, para alegrias e para boas coisas, Bezat Hashem. Só a gente vai falar no nosso shiur, para quem não conhece ainda, um tópico do começo ao fim. Tem que terminar até amanhã de manhã. Nosso tempo é limitado. Vamos lá. Pessoal, tem um pasuk na primeira parashá da Torá. Eu costumo falar que a primeira parashá da Torá, que é a parashá de Bereshit, é um microcosmo, é um resumo de alguma forma ou outra de toda a Torá Kedoshá. Tem um pasuk em Bereshit que a gente conhece, mas sempre tem coisa nova para aprender. Em Parashat Bereshit, eu vou ler para vocês uma parte de um pasuk. Vayas Elohim et shnei hameorot agdolim. A Kadosh Baruch Hu, quando criou o mundo, fez dois astros grandes. Termina o pasuk dizendo, et hamaor hagadol limsheret bayom. O astro grande governava durante o dia. Vet hamaor hakatan, e o astro pequeno, o que fazia? Limsheret halayla, funcionava, trabalhava, governava à noite. A Gemara pergunta, e o Rashi traz isso no Chumash para a gente, no Tratado de Hulin, na página 60b, a seguinte questão. Poxa vida, o Pasuk fala para a gente que Deus criou os dois astros grandes. E no mesmo verso termina dizendo, o astro grande funcionava de dia e descansava à noite, e o astro pequeno funcionava à noite e descansava de dia. Mas presta atenção, Habibi. O Pasuk começou dizendo para a gente o quê? Que Hashem criou dois astros grandes. O astro, e aí fala, olha, mas o astro grande e o astro pequeno. Como assim? Eu entendi do Pasuk que tinham dois astros grandes. Então como é que o Pasuk termina dizendo o astro grande e posteriormente o astro pequeno? Não havia astro pequeno, referindo-se ao Sol e à Lua, respectivamente. Então, a Gemara conta para a gente o seguinte, a Lua fez um argumento para Hashem. No começo, Hashem criou dois astros grandes. A Lua e o Sol tinham o mesmo tamanho. Posteriormente, Allah falou para Hashem, só uma perguntinha. Tem dois astros aqui, não dá para ter dois astros grandes. Ou um é um grande e outro pequeno, ou outro é grande e outro é pequeno. Não dá para ter dois astros grandes. Em português, a gente fala o quê? Muito cacique para pouco índio. É um rei só que pode ter. Um astro tem que ser o big shot e outro menor. Bom, Hashem escutou isso. Boa, gostei. O que Hashem fez? Falou, tá bom, então você, Lua, vai ficar menor. Tá bom. Agora preste atenção, a gente aprendeu isso com a Morana Kitá, isso é verdade. Mas a pergunta que eu vim fazer, esse ano eu estava preparando o shiur durante alguns dias aqui para a gente poder falar, e me veio a seguinte questão. O próprio Chumash apresenta esse argumento. Nas palavras do Rashi, um pouco mais para frente, no Sefer Dvarim, Rashi fala, quando tem um líder no povo, é chamado Dabar Echad Ledor, e não dois Dabarim Ledor. A geração tem que ter um líder e não dois. Quer dizer que o argumento de Moshe Rabbeinu foi um argumento o quê? Da Lua, melhor dizendo, desculpa. Um argumento bom. Poxa, Hashem, não dá para ter dois astros grandes. Tem que ter um general e o resto de soldados. O que Hashem fez? Com um argumento que é inteligente, e o próprio Moshe Rabbeinu apresenta isso no Chumash posteriormente em relação a outro assunto, é o Moshe Rabbeinu ou Yoshua que vão ser líder, tá certo? Primeiro foi Moshe e depois Yoshua. Então a gente vê que esse argumento sim é verdadeiro. Hashem falou, olha, boa, então você vai ficar menor. Mas eu entendi, a Lua falou um argumento bom, por que ela foi castigada e não o Sol? Porque ela apresentou o argumento, mas presta atenção, se tem um vazamento numa empresa, tem um cano gotejando lá. Fala, olha, patrão, tem um vazamento aqui, vai estragar o teto do senhor. Então o que o patrão fala para o funcionário? Se você viu o vazamento, você que paga. Eu não estou entendendo. Tem que me dar um bônus que eu vi o problema.
não um castigo, por que a lua foi castigada e ela ficou menor? Por que Hashem fez isso? Pessoal, já que a gente está falando de sol e lua, eu queria mostrar para vocês uma coisa espetacular. A distância, entre parênteses, a distância do sol para a Terra, eu não sei se isso vai significar alguma coisa para vocês, eu também, é difícil de quantificar isso, são 149 milhões e 600 mil quilômetros. Tá? Ah, você não sabe, outro dia eu fui para Israel, fiz escala, ganhei o extrato de milhas, deu 8 mil milhas. Tá bom? 149 milhões e 600 mil quilômetros a distância do Sol para a Terra. O Sol, ele é milhões de vezes maior do que a Terra. A gente está falando de um astro que é gigante. E a Lua é muito menor do que isso. Por que a Lua ficou muito menor? Por causa desse argumento. Porque os dois, inicialmente, eram o mesmo tamanho. O Sol e a Lua eram gigantes ambos. Olha que interessante. A temperatura do Sol é algo muito, muito quente. Eu procurei. É uma fórmula aí elevada a 10, a quantos números que eu nem sei como fala isso em português. É uma temperatura gigante, pessoal, de calor, obviamente, a gente está falando. E para a gente ter uma ideia, a luz do Sol que nós vemos aqui, ela demora mais de 8 minutos para chegar do Sol até aqui. Quer dizer, quando eu estou vendo a luz do Sol aqui, ela saiu do Sol, quanto tempo atrás? 8 minutos atrás, por causa da grande distância. E olhem que espetacular, no parênteses ainda, se o Sol fosse um pouquinho mais perto, a gente ia virar o quê? French fried, fritar. Ar-condicionado não ia resolver, para os que gostam de ar-condicionado. Se o Sol fosse um pouquinho mais longe, o que ia acontecer? Esquimó, picolé, sorvete, boa. E pessoal, olhem que espetacular como a Kadosh Baruch Hu criou o mundo. O eixo da Terra é inclinado, procurei um pouquinho, 23 graus e meio. Se o eixo não fosse inclinado da Terra, mesmo que a Terra estivesse na mesma posição, não haveriam as 4 estações no mundo, e as pessoas ou iam congelar de um lado da Terra, ou iam fritar do outro lado. Entre parênteses, mesmo que o Shur não é sobre isso, mas Torá também é cultura, pessoal, como é que é possível falar que o mundo foi criado do acaso? O tamanho do Sol, temperatura do Sol, posição da Terra, o eixo da Terra exatamente calculado, como dizia aquele velhinho da Praça Nossa, nos mínimos detalhes. É incrível! Tudo isso, Bereshit bara Elohim. Quem criou o mundo? A Kadosh Baruch Hu. Quando a gente olha para a ciência, uau, eu quero uma prova que Hashem é verdadeiro. Habibi, tira o protetor solar, olha para cima. Como assim que a prova é verdadeira? Olha para o céu. Vai no planetário, é algo espetacular. Mas voltamos, fechamos parênteses. Porque que de fato não foi o Sol que encolheu. A Lua falou um argumento bom para Hashem, 2 astros iguais, criados, a gente mencionou um pouquinho sobre eles, Hashem falou, olha, Lua, você vai ser diminuída. Mas a Lua fez um argumento bom, não dá para ter 2 caciques para tão pouco índios. Pessoal, isso nos leva, Bezat Hashem, ao tema de hoje, e a gente vai, daqui a pouquinho, resolver a resposta. A Gemara conta para a gente, no Tratado de Tanit, na página 25b, o seguinte, havia um Rav, da época da Gemara, chamado Rav Eliezer, e ele foi ser Hazan, porque não tinha chuva. Antigamente, quando não tinha chuva, era algo desesperador. Um dia assim não chove, 2 dias a gente fica desesperado, e depois quando chove a gente fica mais preocupado porque está muito trânsito, né? E não dá marginal e atrapalha. Mas antigamente, quando não chovia, era algo desesperador. Então o Rav Eliezer foi lá e começou a fazer tefilá, começou a rezar para Hashem, e não aconteceu nada. De repente, conta a Gemara, Rabi Akiva falou, deixa eu agora eu ir. E aí Rabi Akiva falou as seguintes palavras, Avinu Malkenu en lanu melech elata. By the way, a tefilá que a gente faz nos Yamim Noraim, Avinu Malkenu, é baseada nessa única Gemara. Por quê? Porque Rabi Akiva falou, quando precisava de chuva, Avinu Malkenu, chefe, Hashem, que é meu pai, meu rei, os dois, a gente só tem você como rei. Ele falou mais um Avinu Malkenu, termina a Gemara, Veyardu Geshamim. Começou a chover. Quem estivesse vendendo o guarda-chuva na hora ficava milionário. Mas quem era o Hazan anterior antes de Rabi Akiva? Rabi Eliezer. O que aconteceu quando ele foi ser Hazan? Não choveu. Quando Rabi Akiva foi ser Hazan, choveu. Uau. O que aconteceu, pessoal?
Falam Hazako Baruch para Rabi Akiva, mas o que mais vocês acham que aconteceu nos bastidores da sinagoga? Todo mundo começou a se cutucar, falou chuf. Você viu? Naquela época já existia isso, sim. Sempre houveram seres humanos. E aí o Ameranenim, todo mundo estava começando a falar, poxa vida, Rabi Akiva é uma pessoa especial. Rabi Eliezer, que também era gigante, não é, porque a tefila dele não foi aceita, não choveu quando ele foi ser Hazan. Pediu chuva e continuou na seca, até vir Rabi Akiva. A Gemara termina dizendo o seguinte, não pense que Rabi Akiva é melhor do que Rabi Eliezer. Não faça esse erro. Então pergunta a Gemara, por que choveu quando Rabi Akiva foi ser Hazan e quando Rabi Eliezer foi ser Hazan não choveu? Diz a Gemara o seguinte, Ela sheze ma'avir al midotav, vezeinu ma'avir al midotav. Rabi Akiva sabe ser, vamos dizer assim, flexível, vamos traduzir assim em português, ele sabe abrir mão, enquanto que Rabi Eliezer não faz isso. Então, pelo mérito de Rabi Akiva ser ma'avir al midotav, que ele abre mão, que ele é flexível, vamos traduzir assim, choveu, e para Rabi Eliezer não choveu. Tá bom? Legal a Gemara, bonita, mas não dá para entender nada. Rav Israel Misalant faz a seguinte pergunta bomba. Por que choveu para Rabi Akiva e não para Rabi Eliezer? Não porque um é melhor do que o outro, diz a Gemara, mas porque Rabi Akiva é Mavir Amidotav e Rabi Eliezer não é Mavir Amidotav. Mas Habibi, se choveu por causa disso, isso é um atributo bom, então Rabi Akiva sim é melhor do que Rabi Eliezer, porque Rabi Akiva é flexível e Rabi Eliezer não é flexível. Então por que a Gemara fala? Não é porque um é melhor do que o outro, mas sim porque um é flexível e o outro não é flexível. Mas ser flexível é uma midá espetacular, e foi por isso que choveu, para Rabi Akiva e não para Rabi Eliezer. Por que a Gemara fala que não foi que Rabi Akiva é melhor, mas só porque ele é Mavir al-Midotav, porque ele é flexível, porque ele sabe abrir mão de algumas coisas? Rav Israel Misalant diz para a gente algo espetacular, ele fala o seguinte, pessoal. A gente tem duas escolas de estudo dentro do Talmud famosas, Bet Shammai e Bet Hillel. Bet Shammai a gente sabe que era, Bet Shammai é um grupo de pessoas, tá bom? Eles eram pessoas mais severas, vamos chamar assim, um pouco mais durões, vamos falar em português. E Bet Hillel eram mais, linguajar do dia a dia aqui, light, zero, de boa, sussa, suave. Agora olha que interessante. Diz Rav Israel Misalant que era melhor do que quem? Bet Shammai ou Bet Hillel? Diz Rav Israel Misalant, eu copiei essas palavras, só traduzir, ambos, Bet Shammai e Bet Hillel, eram malachim. Igual que malachim, desculpa, eu falei errado, eles eram igual a anjos. Bet Shammai que era severo, e Bet Hillel, ambos eram igual anjos. Quem era melhor? Os dois eram bons, não tem melhor e pior. Havia só uma discussão de como viver a Torá. Bet Shammai fala, meu amigo, tem que ser estrito, não tem esse negócio de flexibilidade. Não tem esse negócio de ser light, não existe isso. Light é coisa de Coca-Cola. Torá não tem light. Bet Hillel fala, não, Habib, a gente tem que ser mais flexível, tal, dar um jeitinho. Ainda mais se é brasileiro, tem que dar um jeitinho, quebrar um galho. Então, essa machloket era uma machloket da discussão entre eles de como interpretar, como viver uma machloket 100% pura, e os dois eram anjos. Quase que nem anjos, diz Rav Israel Misalant. Agora que interessante, Rabi Eliezer, que é aquele que foi ser Hazan, atenção, e a reza dele não foi aceita e não choveu, era aluno de Bet Shammai, que era estrito. Rabi Akiva, que era aquele que foi rezar, pediu chuva e de imediato, começou a chover, era aluno de quem? Diz Rav Israel Misalant, Bet Hillel. Bet Hillel era mais o que? Flexível. Então olha que espetacular. Diz a Gemara, não é porque Rabi Akiva era melhor do que Rabi Eliezer que choveu. Não é. Porque Rabi Akiva seguiu o professor dele, que era Bet Hillel, e como que eles eram mais flexíveis. Então, eu sou flexível, porque meu professor me ensinou assim. Já em contrapartida, Rabi Eliezer, que não choveu por causa dele, não era pior. Só que ele era aluno de Bet Shammai, e ele seguiu a escola de estudo do seu professor, do seu mentor Bet Shammai, que era ser mais rígida e não ser flexível, não abrir mão. Legal, bonito, fofo e Hello Kitty. Mas pergunta Rav Israel Misalant, e aí? Então por que choveu para Rabi Akiva e não para Rabi Eliezer? Eu não entendi. Ele seguiu o professor dele, E aí, meu amigo, então por que choveu para Rabi Akiva e não para Rabi Eliezer? Se os dois eram igual anjos. Diz Rav Israel Misalant algo espetacular. Ele fala o seguinte, existe uma regra dentro da Torá, dentro da vida do ser humano do Yehudi,
É chamado Midah Keneged Midah. Em português a gente chama isso de ser recíproco, reciprocidade. Midah Keneged Midah. É o seguinte, Rabbi Akiva foi ser Hazan e precisava de um mérito para chover, porque não estava chovendo. Rabbi Eliezer foi ser Hazan e precisava de um mérito para chover. Por que choveu para Rabbi Akiva e não para Rabbi Eliezer? É o seguinte, se a gente conseguir um Hazan que ele não tem averot, tiro e queda vai ser atendido a Tefilá. Se a gente conseguir um Hazan que é espetacular, mas ele tem algum tipo de averot, menos chance da Tefilá dele ser atendida. A Gemara fala para a gente, Kola ma'avir al midotav, toda pessoa que ele é flexível, ele sabe abrir mão de coisas que ele merece, que ele tem direito. Ma'avirim lo al kol peshav. A Kadosh Baruch Hu também sabe laisser passer, deixar rolar, passar o quê? Inclusive a averot que a pessoa fez por rebeldia, nem por prazer. Eu só fiz porque eu estava bravo com Hashem. Então, pessoal, preste atenção. Por que Hashem respondeu a Rabbi Akiva e não a Rabbi Eliezer? Não é porque Rabbi Eliezer era menos. Porque cada um seguiu o professor dele, Bet Shammai e Bet Hillel. Então, por que respondeu a Rabbi Akiva? Diz Rabbi Salam Salant, porque tem uma coisa que é uma regra. Colocou a mão no fogo, vai se queimar. Colocou a mão na geladeira, vai sentir frio. Mesma coisa, Midah Keneged Midah. Uma pessoa que sabe abrir mão do que ele tem para os outros, não foi do jeito que eu queria. Tiro e queda, Kadosh Baruch Hu tem uma regra que ele também vai abrir mão para ele. Então, Rabbi Akiva tinha esse atributo, não era melhor do que Rabbi Eliezer, porque ele aprendeu do professor dele, e Rabbi Eliezer também aprendeu a ser rígido de Bet Shammai. Mas, é tiro e queda, Midah Keneged Midah, que um Hazan que não tem averot, porque ele sabe abrir mão para os outros, Hashem também sabe abrir mão para ele. Por isso que a Tefilá de Rabbi Akiva foi aceita, e a Tefilá de Rabbi Eliezer não foi aceita. Porque Rabbi Akiva aprendeu do seu professor Bet Hillel a saber falar, para os que falam árabe, ou para quem não fala também conhece a palavra, ma'aleshi. Não tem problema, tá bom, acontece. Eu sei abrir mão. Como se fala isso em Yiddish? Não sabem como fala em Yiddish? Não. Yiddish. Não sabe? Nishkeferlach. Não é assim? Ma fita cliff. Tá bom. Il n'y a pas de problème. Ma'avir al-midotav é saber falar, meus queridos, ma'aleshi. Mas eu não sou sfaradi, nishkeferlach. Tá bom? É isso aí. Tá bom. Pessoal, ma'avir al-midotav é o que tem no fim do ano, nas escolas, conselho de classe. 5,8 tal, quebra um galho, conselho de classe. Se o conselho aprovar, o que acontece? Ótimo, se não, recuperation. E ter recuperações em cada bimestre também, algumas escolas e tem o trimestre, também é ma'avir al-midotav. Porque você não tirou 6, você não devia passar de ano, devia passar para o próximo trimestre. Não, tem uma prova, tal, que se você fizer, você recupera ponto. Na minha época não tinha recuperação a cada trimestre, nem na de vocês, que a gente está na mesma época, tá vendo? Hoje em dia, tem ma'avir al-midotav. Tá bom, mesmo que você não tirou a média, a gente vai quebrar teu galho se você for bem. Isso é ma'avir al-midotav de alguma forma ou outra. Pessoal, olhem só que bomba o poder de a pessoa ser flexível, saber abrir mão mesmo quando ele está certo e falar, tá bom, ma'aleshi, não tem problema. A gente fala todos os dias na Tefilá, homens e mulheres, qualquer Tefilá, Shabbat, Yom Kippur, dia de semana, qualquer Tefilá, Shaharit Meharvit, essa parte não muda. Quase no meio do fim para Midah, Ve'asheva avodah lidvir beterra. Tradução, para a gente aprender juntos, que Hashem devolva o trabalho, os sacrifícios para o Bet HaMikdash. A gente não tem Bet HaMikdash. Ve'ishei Israel, utfilatam meirat ekabel ratzon. Que Hashem receba nossas tefilot, mas no meio eu falei para vocês, Ve'ishei Israel, que eu não sei o que quer dizer isso. Utfilatam, minhas tefilot, Hashem aceita com carinho. O que quer dizer Ve'ishei Israel, pessoal? A gente reza todos os dias. Não é só na minha Amidah, na Amidah de todo mundo está escrito isso. Quer dizer, Ve'ishei Israel. Sei que vocês estão com vergonha de falar, então eu vou falar porque eu não estou com vergonha. Tem duas explicações. A explicação é, Ishe vem da palavra o quê? Aleph, Yud, Shin, Yud. Que palavra tem parecida com isso? Uma das palavras, vou chegar a essa daqui um segundo, Esh, não é?
Veishei Israel, que Hashem receba no futuro, quando houver Bet HaMikdash, Ishei Israel, os korbanot, os sacrifícios de Bnei Israel, que Hashem receba isso. Veishei Israel, os korbanot, o tfilatam e as tfilot, meirab tekabel beratzon. Por favor, Hashem receba isso. A segunda explicação da palavra Ishe que existe, que a palavra Ishe, como mencionaram aqui as mulheres, vem da palavra Ish. O que quer dizer Ish? Pessoa. Em português, personalidades. Personalidades dentro da parte judaica que vão receber beratzon. Eu vou explicar para vocês o que quer dizer isso. Tem uma Gemara chamada Menachot, na última página da Gemara, e o último Tosfot dessa Gemara fala para a gente o seguinte: tem um anjo que todos os dias sacrifica a Neshama de Tzadikim para Hashem. Veishei Israel, a Neshama, a alma dos Tzadikim, assim está escrito na Gemara, assim Tosfot explica, que o malach, o anjo, traz todos os dias Meherá Tekabel Beratzon. A gente pede todos os dias para Hashem, 3 vezes por dia. Por favor, Hashem, aceite isso com vontade, que seja Kadosh Baruch Hu, do seu gosto, seja agradável para você. Olhem que interessante, pessoal. Tá bom. Se o tzadik faleceu, Hashem aceita o korban da Neshama desse tzadik todos os dias para Hashem. A gente fala isso na reza. O Rav de Slonim traz um detalhe espetacular sobre essa Gemara. Ele fala o seguinte: está escrito em Parashat Vaikra, Adam ki yakriv mikem. A gente traduz esse passo quando a pessoa trouxer um korban. Mas não está escrito isso, está escrito Adam ki yakriv, quando a pessoa trouxer, quer dizer mikem, de você. Como assim? Quando eu trouxer de mim, em português nem flui isso. Adam ki yakriv mikem é quando o homem ou a mulher trouxer de si. Diz o Rebbe de Slonim, quando o anjo Michael, está escrito que ele traz a Neshama de Tzadikim, isso se refere aqui a pessoas, não somente pessoas que foram embora depois dos 120 anos, são personalidades dentro de Bnei Israel. Personalidades dentro de Bnei Israel não quer dizer Elvis Presley, se é que ele era Yehudi, não sei. É uma personalidade, então Hashem traz a Neshama dele e faz um korban. Isso não é personalidade para Kadosh Baruch Hu. Personalidade, pessoal, é alguém que cumpria a Torá e mitzvot. Bom, quem mais Hashem traz, quer dizer, Veishei Israel, o Rebbe de Slonim é o seguinte: pessoas que mudam a natureza deles, abrem mão de coisas que eles sabem que eles estão certas para ser flexível para com os outros. É isso que a gente menciona na Tefilá todos os dias, 3 vezes por dia. Veishei Israel, a Neshama daquela pessoa que o que é, pessoal, o que é flexível, que sabe ser ma'avir al midotav, que sabe falar ma'aleshi, que sabe falar nishkeferla, que sabe falar não tem problema, mafitaklif, é essa Neshama que a Kadosh Baruch Hu traz no Korban como uma oferenda, todos os dias perante Hashem, a gente fala Veishei Israel. Quando uma pessoa, para uma pessoa, pessoal, eu vou trazer exemplos daqui a pouquinho, abrir mão e mudar um pouquinho a natureza dele, e não ficar bravo quando ele merecia ficar bravo, se é que tem uma ocasião que é assim, ser um pouco flexível com os outros, isso é chamado, em português, eu estou me subjugando, estou me submetendo para Kadosh Baruch Hu. Porque é muito difícil fazer isso. Porque eu faria isso, só porque Hashem mandou. Diz o Rebbe de Slonim, pessoal, olha que espetacular. Zeikar tachlit avodat Hashem. O caroço, o meio de campo de avodat Hashem, obviamente que tem mitzvot no caminho que a pessoa precisa cumprir. Qual que é? É eu me subjugar a Hashem através de fazer coisas que eu não quero, mesmo que às vezes eu tenho razão para sentir o que eu estou sentindo agora. Olha que interessante. Diz o Rebbe de Slonim, muitas vezes as pessoas cumprem mitzvot, mas não esticam um pouquinho as midot deles em prol nós de Akadosh Baruch Hu. Pessoal, para que eu possa levater, abrir mão para os outros, isso requer arduamente, muito mais difícil do que musculação na academia, é chamado levater. O que a gente fala? Como traduz levater? Quem me ajuda? Abrir mão, ser flexível, é isso aí. Isso é chamado levater. Você tem razão, eu tenho razão. E aí quando a gente tem razão que é difícil mesmo. Para convencer a pessoa que ele não tem razão é mais difícil ainda. E às vezes de fato eu tenho razão. Poderia ficar bravo, está nos meus direitos nessa situação. Ainda assim a Kadosh Baruch Hu fala, por que a Tefilá de Rebbe Akiva foi aceita? Porque ele foi ma'avir al midotav. Ele soube levater, ele soube ser flexível, soube abrir mão. Pessoal, e é difícil demais isso. Eu sempre falo isso. Os tzadikim que viveram
mesmo Adam Arishon, mesmo Avram Avinu, mesmo depois, apesar que eles eram tzadikim, eles eram seres humanos. Na Yeshiva, que existe até hoje, em Bnei Brak, chamada Yeshiva de Ponovitch, houve um mashgiach, que a gente sempre menciona, mashgiach, sem desmerecer ninguém que trabalha na cozinha, não era aquele que acendia o fogo ou olhava a alface. Mashgiach era o mentor espiritual da Yeshiva. Quando se fala Mashgiach, no termo da Yeshiva, é o mentor espiritual, o RH das Yeshivot. Rav Yecheskel Levinstein, que foi o Mashgiach, Zichron Libracha, de Yeshiva de Mir, pessoal, Yeshiva de Mir, Yeshiva de Ponovitch, desculpem, tem mais de 1000 alunos, pessoas muito capacitadas e muito versadas no estudo. Então, para ser o mashgiach daquela yeshiva, tem que ser uma pessoa muito top, 6 estrelas. Uma vez viram o mashgiach, Rav Yecheskel Levinstein, super feliz. Perguntaram para ele, Rav, Manishtanah, por que hoje o senhor está feliz? Shubakir. O que aconteceu? Pessoal de Silambuzá. O mashgiach de Ponovitch, Rav Yecheskel Levinstein, falou, por que eu estou feliz? Uma pessoa me envergonhou. Falei, por que o senhor está feliz? Falei, não estou feliz porque ele me envergonhou, por isso eu estou triste. Mas eu ia responder para ele, mordi minha língua e não respondi. Eu fui mevater, eu fui ma'avir al-midotai. Falou, Ravi, por isso o senhor ficou feliz? Mashgiach de Yeshiva de Ponovitch. Eu ficaria feliz, disse o aluno, mas o senhor? Falou, como assim? Eu sou um ser humano. Quando alguém me ofende, eu quero responder. Eu quero gritar de volta, eu quero mandar o WhatsApp de volta. Mas eu fiquei quieto. E por isso eu fiquei feliz. Por quê? Porque para qualquer pessoa, inclusive um Talmid Chacham, inclusive um gigante, morder a língua, pessoal, e ficar em silêncio quando nós temos o que falar, é chamado Ma'avir al-Midotav. E já que é tão difícil, o mérito é gigante. Kola Ma'avir al-Midotav. Qualquer pessoa, diz o Talmud para a gente, que ele abre mão, ele é flexível, ele não responde quando precisa responder. A Kadosh Baruch Hu, é uma regra isso, Midah keneged midah recíproco é ma'avir al kol peshav. Mesmo averot são do pior tipo, pessoal, que são de rebeldia, não por prazer que a pessoa fez, pesha, a Kadosh Baruch Hu apaga esses averot. Pessoal, no fim da Midah, eu não sei se vocês já prestaram atenção, no finzinho da Midah, 10 linhas antes do Ose Shalom, a gente fala Velim kalelai nafshi tidom. Qual a tradução disso? Parece nome de comida japonesa. Velim kalelai nafshi tidom. Sei lá, deve ser uma coisa cabalística. Talvez seja também. Mas a tradução, vamos traduzir Velim kalelai, para as pessoas que me amaldiçoam, nafshi tidom. Eu saiba ficar o quê? O que é dom? Me ficar dom, quer dizer isso? Fica quieto, escuta. Pessoal, todos os dias a gente pede na tefilá porque é difícil demais. Velim kalelai. Quando alguém falar mal comigo, não sempre, porque é difícil sempre, mas uma vez, de vez em quando eu saber, estou falando comigo mesmo, ficar quieto e não responder. Ser flexível quer dizer o quê? Ai, é difícil. Sim, Rav Yecheskel Levinstein ficou feliz porque ele soube se controlar. Estava procurando essa parte da tefilá, quer dizer, Velim kalelai nafshi tidom. Que devia ter escrito, pessoal, para aqueles que me amaldiçoam, Velim kalelai, eu saiba ficar quieto. O que quer dizer nafshi, pessoal? Minha alma, que minha alma fique quieta, a pessoa está sempre quieta, é a boca que fala. Eu vi uma explicação, a pessoa tem que chegar algum dia nesse nível, Velim kalelai, quando alguém falar mal de mim, mesmo meu íntimo, minha nefesh, não ser abalada. Isso demora 120 anos. Mas olha, nem fiquei abalado, não é que eu tive que engolir sapo, eu nem me incomodei. Isso é muito difícil, mas o primeiro step, simples terrestres como eu, é ser flexível, trabalhar, mudar, saber ficar quieto quando nós temos o que falar. A gente reza todos os dias para isso, deve ser que é difícil. Pessoal, quem é mevater? Uma vez perguntaram para o Steinman, obrigado pela água, quem é mevater? Uma vez perguntaram para o Steinman, tinha uma situação, e o Steinman falou uma regra. A pessoa que é mevater, a pessoa que abre mão, nunca vai sair perdendo. Falou uma regra. Eu vi uma história que aconteceu em Israel, famosa não, mas pode ser uma história verdadeira sem ser famosa. Tem um prédio em Israel, tem muitos prédios, eles estavam reformando. A gente acha que a reforma de prédio de Israel é muito mais simples que a reforma do Brasil, tá bom? Mas ainda a gente pode chamar para Israel uma reforma. O que fizeram? Estavam abrindo um pouquinho o térreo lá, esticando um pouquinho
o muro do térreo lá para fazer o pátio lá do térreo um pouquinho maior. E o custo para cada um dos moradores, não tem muitos moradores, sabe que os prédios em Israel são baixos, era 15 mil shkalim. Tá bom? Vocês façam depois a conversão de quanto dá isso. E aí cada morador, cada andar tinha que pagar 15 mil shkalim. Estavam reformando. No meio da reforma, descobriram que tinha um muro a mais que precisava quebrar. E a pessoa lá, o empreiteiro, estava olhando, ele falou, olha, esse muro para quebrar vai custar mais 5 mil shkalim. O que aconteceu? Todo mundo falou, peraí, brigaram com o síndico, mas não tem síndico lá, então o que eles fazem? Começaram a discutir um com o outro, peraí, eu me comprometi com 15 mil, eu não paguei 20 mil, nem 17, nem 18. Então a gente vai ter que parar a obra. Então que pare, eu não vou pagar mais, eu não vou pagar mais, o que faz? Então o pedreiro falou, tá bom, na hora que vocês decidirem, vocês me chamam lá e eu volto. Um dos moradores falou, tá bom, pegou o talão de cheque dele, escreveu 20 mil shkalim, pagou os meus 15 que eu estava devendo, mais 5 para completar o custo extra. Falaram que a pessoa que é mevater, que ele é flexível, isso também é ser flexível, nunca sai perdendo. Pessoal, o empreendedor que trabalhava lá, no caso era um árabe, o que ele fez? Colocou mais um zero no cheque do Yehudi. Então, em vez de ser 20 mil shkalim, adesh, quanto estava o cheque agora? 200 mil. Só que ele esqueceu que mesmo em Israel, em qualquer lugar do mundo, você coloca os números do cheque e também escreve por extenso. Ele colocou o zero, mas não mudou. Tá? Então, ele foi lá no caixa, ele chegou lá no caixa e falou, olha, quero depositar, quero sacar, o que ele queria fazer. Aí a moça do caixa viu, puxa vida, 200 mil shkalim, mas o cara escreveu 20 mil shkalim. Então ela não sabia o que fazer, falou, só um segundinho, eu vou chamar o gerente para dar uma investigada. Na hora que o cara foi na boca do caixa e falou, alguém vai investigar? É fria. O que ele falou? Peraí, só um segundinho, não precisa mais, eu resolvo de outro jeito. Foi no banheiro, nunca mais voltou, né? Rasgou o cheque e foi o quê? Dormir. Quem saiu ganhando, pessoal? O cara que deu cheque de 20 mil shkalim, acabou tendo o cheque rasgado, acabou não pagando nada, e o resto todo mundo pagou 15 mil shkalim. A mevater, af pam einu mafsid. Não é a gente que está falando isso. Pessoas gigantes com costas largas do Olim falaram que a pessoa que sabe abrir mão, ele nunca perde. Todo mundo pagou 15 mil shkalim, esse cara teve o cheque rasgado, obviamente que o pedreiro lá ficou com vergonha de cobrar de volta e acabou não pagando nada. Isso é chamado levater. Saber falar ma'aleshi, não tem problema. Eu vi uma história, pessoal, que também é verdadeira. Vocês sabem que tem uma Hassidut gigante chamada Gur, ou Ger, tanto faz a mesma. Os Gabaim, desses rebes famosos, eles têm um trabalho um pouco difícil. Por quê? Porque tem fila, e cada um fala, eu tenho um problema, meu problema é urgente, e todo mundo quer passar na frente. Mas tem que ter fila. O primeiro Rebbe de Ger, ele é conhecido como Sefat Emet. Sefat Emet é o nome do livro dele, ou Sfas Emes, é a mesma pessoa. O primeiro Rebbe de Ger. Ninguém conseguia achar Gabai lá para ficar ordenando a fila, até era muito difícil ser assistente do Rebbe, mas um cara falou, eu vou aceitar, e foi assistente do Rebbe uma semana, um mês, um ano. Teve um dia para ele, um domingo, que foi difícil, pessoal. Tinha um domingo mais lotado na fila lá para conversar com o Rav, com o Rebbe de Ger. Chegou um indivíduo, todo arrumadão, caneta Montblanc da época, né? Charuto, gravata da última moda, terno Armani. O cara já veio todo empomponado e tal, falou, Kriyat Yamsuf que eu estou chegando aí, né? E aí falaram, meu amigo, aqui tem fila, você vai sentar na fila com todo mundo, senha número 32B e senta aí. Pega uns bizer aí, senta e espera um pouquinho. Tá bom. Aí o cara esperou um pouquinho, chega lá pro Gabai e fala, meu amigo, tudo bem? Boa tarde, como vai? Falou, estou vindo a fila aqui e tal, que eu tenho umas coisas para resolver e tal. E eu queria falar para o senhor Hazak Baruch, tal, deu um envelopinho para ele na mão dele. Aí o Gabai falou assim, mas para que o envelopinho, né, com dinheiro? Falou, eu queria, em português, claro, molhar a tua mão para a gente resolver um pouquinho aqui. Falou, meu amigo, eu agradeço o presente se for para mim, mas o senhor vai voltar para a fila. Ele falou assim, como assim? Ele falou, o senhor vai voltar para a fila, aqui eu não vou ter precedência por um valorzinho. Tá bom. Gabai, o indivíduo lá, volta para a fila, história verdadeira. Esperou, ficou 3 horas na fila. Pessoal,
O Gabai foi educado, viu que me devia estar impaciente e falou, meu querido, agora no máximo meia hora o senhor já vai ser atendido. Espetacular. Chegou a vez desse senhor, vamos chamar ele de Shimon, tá bom? Nosso famoso Shimon. E aí, na hora, pessoal, sabe quando você liga tá ligando para a companhia de telefone, alguma coisa tal, pede 20 vezes as informações tal. Olha, queria informar para o senhor que caiu o sistema. Aconteceu mais ou menos isso. Ele chega lá e fala, olha, agora é minha vez. Chega um cara correndo e fala, por favor, preciso falar com o Rebbe urgente. O que aconteceu? Não, preciso de uma brachá que minha filha vai operar agora. Aí esse indivíduo olha e fala, mas é minha vez. Ele falou, desculpa, tem casos da linha vermelha lá, passam na frente. Quando esse Shimon, esse cara todo bonitão, estava na fila 3 horas e meia, na vez dele, alguém passou na frente dele, apesar que era justa causa, ele ficou chateado. Ele segurou o Gabai, falou, olha meu amigo, isso está errado, empurrou o Gabai no chão, o Gabai acabou empurrando um pouco mais forte do que devia, o Gabai caiu no chão. Quando o Gabai caiu no chão, fez barulho. O Rebbe saiu da sala dele e falou, o que aconteceu? O Gabai ficou quieto. E o indivíduo que empurrou também não falou nada, obviamente, né? Um dos presentes falou, olha, aconteceu tal coisa, tal. Ele ficou um pouquinho agitado, esperou e passaram na frente dele, mesmo que é justa causa, aí ele ficou bravo com o Gabai e empurrou ele no chão. Shimon falou, poxa vida, era minha vez. Mas abaixou a cabeça que eu não devia ter batido no outro. Estou 15 anos sem filho, vim pedir uma brachá e esperei 3 horas e meia. Mas tem fila. Tá bom. Então o Rebbe vira para o Shimon, que é o indivíduo que estava bonitão, arrumado, falou para ele, olha, eu vou te dar brachá Bezat Hashem, mas com uma condição. Depois que o Gabai te perdoar. Se o Gabai não te perdoar, eu não vou te dar brachá. Você bateu no Yehudi, não te fez nada. Fez o trabalho dele. Shimon fala, tá bom, eu entendo. Virou as costas e foi embora. O Shamash do Rav, que estava no chão, pessoal, olhem o que ele vai ter. Fez uma atitude que deixou o Rav assustado. O Rebbe assustado. O Shamash vira para o Rebbe de Gur, e fala para ele o seguinte, Rav, se eu perdoar ele ganha brachá. Tá bom? Eu só vou perdoar esse senhor Shimon numa condição. Que o senhor me prometa que se eu perdoar ele vai ter um filho. Pessoal, o Shamash que estava no chão levou um murro, porque estava fazendo o trabalho dele, falou, eu só vou perdoar ele, nunca vi ele na minha vida, falou para o Rebbe, se o quê? Você, Rav, me prometer que ele vai ter um filho. Pessoal, naquele mesmo escritório, não 9 meses depois, mas durante o primeiro ano, estava de volta Shimon, o Gabai e o Rebbe comemorando que aquele Shimon e a esposa tiveram um filho. O poder, disse o Rebbe, não foi pela minha brachá, foi pelo mérito que Shimon envergonhou o Shamash do Rebbe e ele tinha toda a razão de falar, olha, eu vou te desculpar, não sei quando, me dá alguns anos para te desculpar. Porque ele foi levater. Uma pessoa que sabe abrir mão, mesmo que ele tenha razão, ele sabe ser mevater, sabe ser flexível, é muito difícil isso. Pessoal, essa pessoa tem um poder, um zehut, um mérito de mudar a natureza. A pergunta que me surgiu quando estava preparando o shiur é o seguinte. Então a Torá pede para ser um idiota. O cara vai e me xinga. O que eu falo para ele? Por favor, vem, se ele tople, xinga de novo. Tem algumas religiões talvez que exista isso. Alguém te dá um tapa na cara, por favor, s'il te plaît, dá do outro lado. A Torá nunca concordou e nunca concordará com isso. Não. Eu tenho que ser mevater, tem que ser flexível, tem que ser gentil, me vergonhou, tem que ser gentil. Não tem que ser gentil. Não tem que. Mas é tão difícil que se nós formos, o poder, o mérito, como a gente mencionou, é estronto. Eu acho que a Torá não está ensinando a gente a ser bobo, pessoal. Não está falando, olha, vem me roubar, vem me bater, vem me xingar. Mas uma vez que a situação já aconteceu, saibamos nós sair por cima. Dizem que tinha um indivíduo que ele ia cada vez de casa para o trabalho e passava na frente da padaria. E tinha um senhor que cuidava da padaria lá. E ele sempre falava bom dia para o mocinho que ficava na porta da padaria, no caminho do trabalho dele. Uma vez, esse cara foi para a padaria com o filho e falou bom dia, e de novo o cara da padaria não respondeu. O filho pergunta para o pai, sempre você fala oi para ele, ele te responde assim, mal respondido, assim, um oi meio bedeavado, assim, meio fusquinha.
Ele fala, olha, sim. Falei, o senhor sempre, pai, fala oi para ele? Fala sim. Aí o filho perguntou para o pai, você precisa fazer isso? O pai falou, não preciso. Então por que você faz, pai? Pessoal, o pai respondeu o seguinte, é verdade, a gente não tem que ser trouxa. Mas o pai falou para o filho, pessoal, olha que mensagem bomba. Eu quero mostrar para mim mesmo, é um trabalho, é musculação, muito mais do que esteira, muito mais do que tai chi chuan, muito mais do que Muay Thai, pessoal, difícil demais. Eu quero mostrar para mim mesmo que eu controlo as minhas emoções. Não porque ele não sabe ser educado, que eu não preciso ser educado com ele. Eu posso. Eu controlo as minhas emoções. Isso é ser levater, pessoal. Não é ser bobo. É mostrar que eu sei controlar, eu e Yehudi, homem ou mulher, sei controlar as minhas emoções. Pessoal, Kadosh Baruch Hu espera algumas coisas da gente, outras é a mais. Ser levater é tão difícil que a Hashem fala, tem um bônus. Se nós formos, o bônus é que a Kadosh Baruch Hu sabe ser flexível também, mesmo que a gente não merece. A pessoa está num lugar, o ar-condicionado está frio. Tem gente de malha aqui, tem gente que gostaria de estar de shorts. Para alguns está confortável, para outros está de boa. Alguém tem que ser levater. Alguém tem que saber ser flexível. Alguém tem que saber ser flexível. Eu quero dormir com a luz ligada, meia. Eu só durmo de luz desligada. Tem duas opções. Ou um dorme no terraço, ou dorme no quarto. Ou alguém tem que ser flexível. Na vida, não dá para ser do meu jeito. Quem está certo? Quem quer dormir com luz ou quem quer dormir sem luz? Elo ve'elo divrei Elohim chaim. Os dois estão certos. Esse é o pior e esse é o melhor. O pior é que se a gente cada um ficar vendo o meu direito, nada vai para frente. Por outro lado, pessoal, tem que saber ser flexível na vida. Eu vi uma frase espetacular. Se a pessoa tem um inimigo, olhem que bomba, pessoal. Quer ser feliz por um instante, só quer ser feliz por um momento, se vinga dele ou dela. Se você quer ser feliz para sempre, saiba perdoar. Pessoal, preste atenção. Quer ser feliz por um instante, responde. Manda o WhatsApp de volta. Xinga, coloca no grupo. Fica bravo. Mostra, eu vou mostrar quem sou eu. Se você quiser ser feliz para sempre, mostrar que você está acima dele ou dela, saiba, fica quieto, saiba perdoar. Qual é o poder bomba disso? É o seguinte, tem um passuco no Teilim, que a gente fala ele, pode falar o Teilim, mas que não precisa falar para ocasiões desagradáveis. Kuf Haf Alef é o famoso Teilim quando estamos em apuros, lo aleno, quando uma pessoa está doente, Deus me livre, se fala esse Teilim. Hashem tzilecha aliad yeminecha. Tradução do passuco é: Hashem vai te proteger, vai ficar do seu lado direito. O Baal Shem Tov costumava dizer, pessoal, algo espetacular. Hashem tzilecha, a palavra tzilecha, está certo que vai te proteger, mas no hebraico, do dia a dia, até, o que quer dizer tzel? Sombra. Hashem tzilecha. Hashem é sua sombra. O que quer dizer isso, diz o Baal Shem Tov? Da mesma forma com que nós fazemos com os outros, a sombra que a gente tem dos outros, passa alguém, eu penso mal dele. Passa o outro, eu respondo. Passa o outro, eu sou chato com ele porque ele é chato comigo. A Kadosh Baruch Hu diz, Hashem tzilecha. Na mesma recíproca, a Kadosh Baruch Hu julga a pessoa. Se eu sei ser feliz com o outro, quebrar o galho do outro, ele tirou 5,8. Tá bom, eu arredondo, eu faço conselho de classe, eu passo ele de ano. Nos meus conceitos, a Kadosh Baruch Hu fala, eu também sei ser flexível com você, Yehudi. Ou Yehudiá. Hashem tzilecha, diz o Baal Shem Tov, quer dizer o quê? A Kadosh Baruch Hu fala, você cria a sua própria sombra. Pessoal, da gorjeta também é ser flexível, a Gemara diz. Eu sei que hoje em dia no táxi não existe mais gorjeta, porque você chama... Não, eles pegam o dinheiro dos outros, é diferente. Pessoal, no táxi a gente já chama, já é pré-pago, no Uber é pré-pago, mas tem situações, dá uma gorjeta. Diz a Gemara, diz Rashi no Talmud, que uma pessoa que sabe dar gorjeta, isso provém de ser flexível. Deu 128, deixa 130 e levanta. Isso é saber ser levater. Levater do dinheiro dele. O dinheiro dele não quer dizer vou deixar no banco lá, quem quiser pega. Ou isso é bobeira. Mas deu 128 arredondas, dá 130. Isso é saber ma'avir al-midotav, saber ser flexível também. Outro dia, o menino me ligou, falou, Rabino, eu estou com um impasse aqui, queria saber a seguinte pergunta. Tem uma pessoa que eu estou muito incomodada com ela.
eu não gosto dela, estou chateado com ela. Posso falar que eu desculpo ela antes de dormir? Antes de dormir no Kriyat Shema, a gente fala Areni Mochel Vesoleach. Posso falar que eu desculpo a pessoa? Zeravenciona Bashaur, no livro dele, Orletzion? Claro que não. Se você está no texto, antes de dormir no Kriyat Shema, Areni Mochel Vesoleach, eu perdoo todas as pessoas, e você não desculpa alguém, é proibido falar isso, está sendo mentiroso. Ele falou, tá bom, resolvi minha parada, então não vou pular esse trecho e não vou desculpar a pessoa. Falei, tá bom, deixa eu adicionar mais alguma coisa aqui, falei para ele. Tem razão, mas posso dar uma dica? Ele falou, pode. Falei, Habibi, você tem algumas pendências com a Hashem? Não sei, né? Aí eu ajudei ele, falei, acho que você tem, né? Falei, Habibi, não deve ser que eu tenho. Obrigado, todo mundo tem. Falei, olha, se você quiser que Kadosh Baruch Hu faça um esforço a mais por você, que Hashem sempre gosta das pessoas, mas a gente precisa se esforçar também, se você souber de verdade desculpar alguém e falar depois, Arei morrer, eu te desculpo, a Kadosh Baruch Hu, mesmo que eu tenha pendência, se eu estou com média 5, ele fala, tá bom, eu vou te arredondar, eu vou quebrar teu galho. Hashem Tzilecha, se eu souber ser flexível com outro, a Kadosh Baruch Hu sabe ser flexível com a gente, pessoal. Ser flexível é ser divino, porque a Kadosh Baruch Hu faz isso com a gente toda hora, mesmo que a gente não merece. Outro dia eu estava com um aluno, e ele falou que o pai dele reza numa sinagoga e a mãe na outra. Eu falei para ele, o que você faz? Ele falou, às vezes aqui, às vezes eu vou lá. Outro dia vi ele e falei, e aí, o que você fez Shabbat passado? Ele falou, Rabino, meu pai resolveu a parada. Eu falei, sério? Ele falou, a gente foi na mesma sinagoga. Eu falei, que legal, né? Eu falei, como que foi? Eu falei, meu pai decidiu, ele obrigou minha mãe na sinagoga, a gente foi na mesma sinagoga. Isso não é flexibilidade, pessoal, isso aqui é ditadura, militarismo. Flexibilidade é saber, tá bom, nem sempre vai ser do jeito que eu quero. Porque nem sempre, na verdade, eu sou do jeito que ela quer, e nem sempre eu sou do jeito que a Hashem quer. Então por que eu não posso ser também inflexível? Contam que... O que acontece no casamento? Olha que interessante, pessoal. Às vezes o marido erra, né? Não? Eu erro às vezes, acho que vocês não erram, mas eu erro às vezes. E às vezes as mulheres erram também. Nunca? Tá bom. Mas vamos dizer não mulheres aqui, outras mulheres erram às vezes, né? Então, olha que interessante. A mulher fez algum erro com o marido. Ela falou, olha, eu queria pedir desculpa. Qual é a reação do marido? Tá bom. Malishi. Depois do show de hoje ainda, certeza vai falar. Tá, vai dormir, acorda, amanhã esqueceu. Aí o marido pisou na bola com a mulher. O que acontece? Vai, né? Tá bom. Por isso que a gente vive 120 anos. E a areta, até os 120, ela vai te perdoar. Pessoal, isso estava previsto ou não estava previsto? Claro que estava. Tudo está na Gemara. Tá sim, vou provar para vocês. A Gemara no Tratado de Nidá, fala na página 31a. Não só para a mulher que está Nidá. A Gemara fala sobre qualquer mulher. Olha que interessante. O homem foi criado da onde? Olha que bomba, pessoal. Da onde foi criado o homem? O homem masculino. Da terra. Do barro. O barro é flexível ou não é? Da onde a mulher foi criada? Da onde a mulher foi criada? Do osso do homem, da costela do homem. Quando uma coisa é difícil em português que a gente fala, é osso duro de roer. Essa é a natureza da mulher, não é porque ela é ruim. Kadosh Baruch Hu fez a mulher ser assim. Não que a mulher é ruim, Deus me livre. Mas já que você, homem, foi criado o quê? Do barro, você é mais flexível. E a mulher, porque é mais difícil, pessoal, se levater. Mais difícil para a mulher, é muito mais difícil. Quer dizer, o mérito dela é maior. Porque já que a Gemara fala isso, já que a mulher veio da costela, então para ela ser flexível é muito mais difícil. Eu até vi uma frase muito legal outro dia, alguém mandou. Faz alguns meses, mas eu guardei para hoje. Se a mulher está sempre certa e o marido está sempre errado, olha que legal essa frase. Se o homem falar para a mulher, você está certa, ele está certo ou está errado? Boa. Finalizando, pessoal, vamos terminar, é o seguinte. A midá de vatranut, ser flexível, saber abrir mão, depende de uma outra midá, de uma outra característica do ser humano. Que midá, para que a pessoa saiba se levater, isso depende de que midá, de que atributo? Ser anav, humilde. Pessoal, olhem que bomba Rav Chaim Yosef David Azulay, Hidá, fala para a gente o seguinte, quanto vale o nome Yud Kei Vav Kei, nome de Hashem? 26.
2 mais 6, Adesh, 8. 26, quando é 2 mais 6, vale 8. Se eu dobrar o nome de Hashem, quanto dá? 26 vezes 2, 57. 5 mais 2, boa, estão prestando atenção. 52, queria ver se estavam prestando atenção. 52, quanto é 5 mais 2? 7. 26 dá 8, se você aumentar, já fica menos. 52, dá 7. 78, que é 26 vezes 3, 7 mais 8 dá quanto? 15, né? 15 é 1 mais 5 de Zuhidá, que dá 6. Baixou. 70, agora 26 vezes 4, última andada, vai. 26 vezes 4 dá quanto, pessoal? Bomba, 104, muito bom. 1 mais 4 dá 5. Quer dizer, 26, que é o primeiro número, dá 8. 52 somando dá 7. 78 dá 6. E 104 dá 5. Diz o Hidá porque quanto maior a pessoa é, quanto maior a Kadosh Baruch Hu é e maior a pessoa é, menor ela se aparenta ser. Isso é anavá. Uma pessoa grande não é aquele cara que entra aí chacoalhando no carnaval, arrebentando corações. Se é uma pessoa grande, ele é uma pessoa discreta. Para que a pessoa saiba ser levater, mevater, ser flexível, deixar rolar, ele tem que ser anav. Pessoal, olhem que bomba, olha o que me ocorreu. Qual a pessoa mais anav da história do mundo? Moshe Rabbeinu. Qual foi a pessoa que mais foi mevater? Moshe Rabbeinu. Prova. Prova? Precisa de prova? Claro que precisa, tá bom. A irmã dele falou alguma coisa sem querer, Miriam, que não vem ao caso agora, que foi um pouquinho um deslize mal de Moshe Rabbeinu. O que Moshe Rabbeinu falou para Hashem? Mafishaglat. Não tem problema, Hashem. Tá bom. Como assim não tem problema? Você é o chefe do mundo, meu amigo. Você vai ser lembrado do resto da eternidade. Como é que Moshe Rabbeinu falou não tem problema? Deixa rolar, deixa passar, Ma'aleshi. Nishkeferlach. Porque Moshe Rabbeinu era o maior anav. Quanto maior a navá da pessoa, menor a arrogância, mais fácil a pessoa ser flexível. Pessoal, eu acho que o que ajuda a pessoa a ser anav é lembrar uma coisa. Nada acontece sem que a Kadosh Baruch Hu permita. Vou repetir. Não falei que a pessoa era achar, Deus me livre, não falei isso. Só falei que nada acontece com a pessoa se a Kadosh Baruch Hu não permitiu. Quer dizer que se a moça gritou comigo, ela não podia fazer isso, ela era Hashem. Mas eu tenho que olhar um pouquinho para mim e falar, olha, se Hashem permitiu que eu passasse por essa situação, o que a Kadosh Baruch Hu quer de mim? Quer dizer, minha raiva não tem que estar canalizada direto para responder para ele ou para ela. Poxa vida, se Hashem me fez passar por essa situação é porque de alguma forma ou outra, não que eu sou Rashá, mas eu mereço passar por isso. Porque se alguém quiser me envergonhar, por exemplo, e eu não merecer passar por isso, nunca ele vai conseguir, ou ele vai engasgar, ou vai passar alguém no meio, ou ele vai tropeçar, daí por diante. Se aconteceu comigo, o pessoal tem que pensar o quê? Por que Hashem deixou isso acontecer comigo? E agora, galerinha, a gente responde, pessoal, a pergunta, por que a lua foi diminuída? Ela falou um argumento para Hashem, tem 2 astros, não dá para ter 2 astros grandes. Hashem falou para a lua, então você será diminuída. Mas a lua fez um argumento bom. Pessoal, que resposta bomba, nunca tinha visto a resposta. Tem um comentarista no Humash chamado Dat Zekenim Balei Tosafot, ele fala o seguinte, de fato a lua fez um comentário esperto, inteligente. Então por que ela foi castigada? Não é que ela foi castigada, pessoal, é que o sol, quando escutou isso, ele ficou quieto. O sol foi ofendido, falou, 2 grandes. Por que o sol não foi diminuído? Pessoal, porque o sol ficou quieto. E até hoje, quando a gente olha para o céu de manhã, a gente vê o sol grande. As luas, às vezes, a gente nem vê. E a lua até hoje não tem luz própria. Por quê? Porque o sol ficou quieto. E Hashem deixou essa memória para o resto da eternidade. E a lua continuou falando. E reclamou. Pelo fato que o sol ficou quieto, ele manteve a posição. E a lua não foi castigada. É que o sol ganhou um prêmio de se manter grande porque ele soube ficar quieto, soube levater. Vou terminar com essa uma história. E acho que traz uma luz para a gente, quando se fala de levater, que é difícil ser flexível, é que, pessoal, nem sempre a gente tem a razão, mesmo que a gente ache que a gente tem a razão.
Avram e Sará, só mudei os nomes, mas a história é verdadeira. Avram e Sará, noivos, casados, e o costume na família de Avram, para a sorte de Sará, é que a avó de Avram, a avó do noivo, dava sempre um presente très chic para a esposa do neto dela. Todos os outros netos que casaram, a noiva, a esposa que ia casar com o neto, ganhava um presente chique. Nessa vez, Sará ganhou um anel top. Aquele anel que todas as senhoras Bezat Hashem vão ganhar para o Hag. Um anel chique demais. Minha esposa não está escutando, qual o problema? Então, chique demais. Os dois foram passear depois de algum tempo. E, obviamente que a esposa estava usando aquele anel, porque era orgulho dela. E um dos orgulhos, fora o marido, obviamente. Ela estava andando com o anel, queridos. E de repente, o anel ficou no bolso do marido. Ela tirou um minuto, por qualquer razão. E aí, de repente, o marido começa a procurar. O anel não está mais lá. Bom, vocês imaginam o que aconteceu com o marido, né? O problema não foi só esse, o problema é que no Hag, nas festas, nas festividades, no Shabbatot, essas esposas dos netos, né, daquela senhora, todas iam se encontrar. E todo mundo, uma estava com um brinco que a avó deu, outra estava com um colar que a avó deu, outra estava com anel, e essa moça estava com o quê? Com os dedos lindos, com as unhas feitas, no melhor dos casos, porque o anel tinha perdido. E todo Shabbat, todo Hag, essa moça passava vergonha. E ela falou para o marido, olha, cada vez que eu vou na casa da tua avó, eu passo vergonha. Todo mundo com aquela joia que ela deu e a nossa perdeu. De repente o marido vai passear de novo, no outro dia, ele coloca a mão no bolso, ele mexe e fala, uma coisa redonda, não pode ser. Ele fala, uau, Sará, eu achei o anel. Sará fala, uau, sabia que você que tinha perdido, né? Obviamente, óbvio, culpa do marido, diga-se de passagem. Então, lá. Só que essa avó, era a avó que todo mundo gostaria de ter, talvez alguns já tenham aqui, e a avó, cada alguns anos, o presente que ela deu para aquelas, né, esposas dos netos, ela pagava o polimento, né, dá um renew aí na joia. Então todo mundo levou, e essa menina que também achou o anel dela, levou na loja, na joalheria, para polir o anel, para ficar novo de novo. Tudo com prêmio da avó, presente da avó. Ela entra na loja, e o cara olha o anel e fala, olha, esse anel não é daqui. Fala assim, como assim esse anel não é daqui? Minha sogra compra todas as coisas nessa loja. A avó do meu marido. Eu sei que é a avó do seu marido é nossa melhor cliente, mas esse anel não é daqui. Tenta na loja da frente, por favor. Ah, tá bom. Ela foi na loja da frente. E ela, pessoal, entra na loja pensando mal da avó, obviamente, né? Loja mais simples. E ela fala, esse anel é daqui? Aí o dono da loja fala, sim, é daqui. Certeza? Falou, sim. Fala, deixa eu dar uma olhada. O dono da loja vê o anel e fala, ah, eu já sei quem é a senhora. Ele falou, quem? Falou, teve um jovem que veio faz pouco tempo aqui, que ele veio, contou para mim a história e falou que a esposa dele tinha perdido um anel e ele não queria deixar a esposa chateada. Então ele não tinha dinheiro para comprar um igual que a avó comprou. E ele falou para mim, olha, você consegue me vender um anel muito parecido com aquele que minha esposa tinha, tal modelo daquela loja da frente, que eu consiga pagar? Eu divido algumas vezes, é mais barato, mas eu divido algumas vezes. E eu vendi esse anel para ele, pessoal. O que aconteceu na história, meus queridos? O marido não tinha perdido o anel que ele fingiu, de repente, achar no bolso dele qual era o anel, que o próprio marido encontrou, porque ele comprou o anel que a esposa tinha perdido. E quem era o vilão da história, toda a história? O marido que perdeu o anel. Às vezes, pessoal, quando a gente pensa mal de alguém, quando a gente acha que a gente está com a razão, no caso, quem estava com a razão? Ninguém, a Kadosh Baruch Hu estava com a razão, sempre. Mas, quem perdeu o anel foi a esposa. Quando o marido fingiu que estava no bolso dele, achei. Provou-se na história que o quê? Que ele tinha ido comprar um outro anel para deixar a esposa feliz, para fingir que ele perdeu. Que Bezrat Hashem, a gente possa ter o zehut de saber ma'avir al-midotav, trabalhar nossas midot, e que a Kadosh Baruch Hu dê para a gente em todas as situações, mesmo que a gente ficar de recuperações em alguns sentidos, que Hashem saiba também, kol ma'avir al-midotav,
Hashem sabe quebrar o galho dele, arredondar a média dele, que Hashem arredonde a média de todo mundo, sempre para cima. Amém.